Glórias a Ti, Senhor Jesus. Isaías 6. Uma pessoa olha para mim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seus corpos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. Glória a Deus, amém, irmãos? Primeiro ele viu quem? O Senhor, não é isso? Pode sentar em nome de Jesus. Antes de qualquer experiência que você possa ter, você tem que ver o Senhor. E quem é o nosso Senhor, irmãos? Jesus, não é isso? Eu tenho que ver Jesus. A Bíblia fala que Natanael, ele viu o Senhor, e Deus depois deu experiências para ele. Então, na vida do cristão não é diferente. Ele tem que primeiro conhecer Jesus dentro da palavra, ele tem que se alimentar da palavra, fortalecer, para ter sabedoria de Deus. E aí Deus começa a abrir os olhos dele. Porque se você não saber quem é Jesus, você não tem salvação, você não tem bênçãos, você não tem cura, você não tem milagre. Eu preciso ter um relacionamento com Jesus. E todo relacionamento, irmãos, ele é criado como? É como você conhece uma pessoa. Você começa a conversar com ela, você vai ver os gostos, vai ver o jeito da pessoa, a pessoa vai falar como ela é. Com Deus é dessa maneira, da mesma forma. Deus vai se revelar a você, Ele vai falar para você o que agrada a Ele, vai te orientar, tudo dentro das Escrituras. Por isso que em Mateus 22, 29, a Bíblia fala assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder do Senhor. Tem muita gente que ele erra por não conhecer a palavra do Senhor, não conhecer as Escrituras, e por isso ele deixa de ser abençoado por Deus. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Pai Santo, é o Senhor Jesus. Então o que Deus ele quer que você entenda? Glória a Deus. Eu preciso conhecer, diga irmão assim, a intimidade com Deus é diária. Aí eu te faço uma pergunta: como é que foi a sua oração hoje? Você orou? Glória a Deus. Vamos falar agora, irmãos, sobre hierarquia dos anjos. Aqui em Colossenses, abre aí Lucas 16, 22. Lucas 16, 22. Uma pessoa veio para mim. E aconteceu que o menino morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o filho, foi sepultado. Então os anjos eles têm essa função. Nós falamos isso semana passada, não foi? A hierarquia, a Bíblia dá a entender que os anjos de Deus se acham organizados de forma hierárquica. Isto é uma forma de graduação de autoridade. Essa graduação é destacada pelo tipo de atividade que os anjos exercem em todo o universo na presença do Senhor. Vimos que o anjo Gabriel, ele é um anjo mensageiro, e que Miguel, ele é um arcanjo. Amém, irmãos? Agora aqui já os querubins, essa classe de anjos criados por Deus, se destaca pela ligação que eles têm com o trono de Deus. Lembra do versículo que o varão leu aqui agora? De Isaías 6? Eles estavam ali diante do trono do Senhor. Então eles têm ligação com o que, pastor? Com o trono do Senhor. A palavra querubim, no original hebraico, é ketub. Amém? Querube tem o sentido de guardar, cobrir. Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia em Gênesis, no jardim do Éden, para guardar a entrada oriental, a fim de que o homem que havia pecado contra o seu Criador não tivesse acesso ao caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Então, quando o homem pecou, o homem foi expulso para não comer da árvore da vida, para não viver eternamente.
Então eles foram expulsos e colocaram 2 querubins para guardar a entrada. Até hoje ninguém sabe onde se encontra o Jardim do Éden. O que aprendemos acerca dos querubins é que eles possuem uma posição elevada na corte celestial e estão indiretamente ligados ao trono do Senhor. Em Ezequiel 10, os querubins aparecem cheios de olhos e o trono de Deus está acima deles. Significa a onividência de Deus, onisciência de Deus. Amém? Rapaz, sem óculos é ruim. Significa a onisciência de Deus. A ligação dos querubins com o trono de Deus nos ensina que eles guardam o acesso à presença de Deus. Sua função é proteger para que o pecado não venha poluir a santa presença do Senhor. Então, os querubins estão ali, irmãos, diante do Senhor, e eles têm extremo poder. Então, pastor, quais são as classes, pastor? Nós temos o anjo mensageiro, destaque Gabriel. Nós temos os arcanjos, que é uma classe maior, que já tomaria conta já de uma nação. No caso, a nação de Israel, ela é guardada pelo arcanjo Miguel. Então, irmãos, se a pessoa falar assim, olha, o arcanjo Miguel veio me socorrer, tem nem necessidade. Como eu falei, um anjo só destruiu 185 mil. Então, o que acontece? São vários querubins, são muitos anjos. E eles têm a questão da hierarquia. O que é hierarquia, pastor? É a posição. Você vai no exército, você chega lá, você tem um general, você tem um coronel, aí você tem depois ali o tenente-coronel mais abaixo, aí você tem ali o major, você tem depois o capitão, aí do capitão você vai descendo, você tem os tenentes, aí dos tenentes você vai baixando mais um pouquinho, você tem um sargento. Então cada um tem sua função, então cada um ali tem sua posição. Então no inverno também não é diferente. Como eles foram expulsos lá do céu, também tem hierarquia também deles. E a gente vai ver isso mais à frente. Novamente encontramos estes seres como protetor sobre a arca da aliança. Representa a presença de Deus, amém? Então quando foi feita a arca da aliança, e aí você vai encontrar isso lá em Hebreus 10, 19, com o sangue da aliança das nossas vidas, só nos é possível entrar no Santo Santo por causa do sangue de Jesus. Então esses querubins, eles ficavam assim nessa posição, um virado para o outro na arca da aliança. Foi uma única vez que Deus permitiu que fizesse uma imagem, e aí a arca ela tem esse posicionamento. Se você buscar na internet, você vai ver os querubins, um virados para o outro. Pastor, mas lá em Isaías 6, a gente viu que os querubins tinham 6 asas. Com 2 cobria os pés, 2 cobria o rosto e com 2 voavam. Então, pastor, todos os anjos têm 6 asas, a Bíblia não fala, mas se destaca com os querubins, amém? Glória a Deus. Em outros textos encontramos os querubins representando as coisas celestiais e sempre associadas à glória de Deus. Salmo 99, 1. Uma pessoa lê para mim. Senhor reina, Deus das nações, Ele está entronizado. Amém? Mova-se a terra. Amém? Então o Senhor está entronizado entre os querubins. Então, os querubins estão em volta dele. Os serafins é outra classe de anjo. O vocábulo serafim deriva do saraf e significa ardente, refulgente ou brilhante, nobres ou afogueados. Essa classe de anjo aparece uma só vez na Bíblia, em Isaías 6, 1 e 3. Alguns escritores de Deus têm procurado sustentar que os serafins são brilhantes. Nessa escritura, os serafins estão intimamente ligados ao serviço da adoração e louvor ao Senhor. Então, existem querubins e serafins, amém? Glória a Deus, tu és maravilhoso. Glória a Deus. A Bíblia também nos apresenta ainda mais alguns termos aplicados aos anjos. Porque eles, Colossenses 1,16, uma pessoa abre em nome de Jesus.
Uma pessoa pode ler para mim. Colossenses 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Outra pessoa leu Romanos 8, 38. Versículo 8, capítulo 8, versículo 38 de Romanos. Então vocês viram que tem aqui dominadores, principados e potestades. Porque sou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Então, vamos dividir aqui potestades. Segundo alguns teólogos, irmãos, a divisão ficaria assim, ó, tronos. Quem são os tronos que estão diante do trono? Querubins e serafins. Eles têm ligação com a proteção, né? Os querubins e os serafins com a adoração. E aí, como é que divide a segunda classe? Poderes, que é domínios e potestades. E aí tem a terceira classe, que é principados, que é a classe maior, que é arcanjos, amém? E aí também tem colocando também depois os anjos comuns. Então arcanjo já é Miguel. Pastor, e esses domínios e potestades, a gente não sabe, irmãos. Tá, pastor, tem um nome para eles? Não. Mas conforme está no original grego, quero falar aqui para vocês, como é que, pastor, a gente fala algumas palavras no grego? Porque toda a Bíblia do Novo Testamento foi escrita no grego. Novo Testamento, a parte do Novo Testamento. O Velho Testamento no hebraico. E algumas porções em aramaico. Então, os estudiosos, eles pegaram a Bíblia, os tradutores, e traduziu primeiramente para o alemão, depois traduziram para outras línguas, no caso a nossa, que é a língua portuguesa também. Aí você vai ver algumas classificações de Bíblia. Lembra que você tem assim lá no começo da Bíblia, se você abrir a sua, e agora você vai ver assim, ó, corrigida e atualizada. Entendeu? Revista e atualizada. Tipo assim, foi revisada e atualizada. Como é que está a sua Bíblia? Alguém pode falar aí? Dá uma olhadinha como está. Revista e corrigida. Por que é revista e corrigida? Porque teve algumas coisas que os primeiros que traduziram não tinham nos originais. Aí eles pegaram, fizeram o que, pastor? Eles pegaram e fizeram uma correção. Está entendendo? Então tiraram o que colocaram, ou não estava assim, conferiram depois. Porque quando eu vou pegar a Bíblia em uma língua e vou transmitir, vou traduzir para outra, eu tenho que ser fiel. Por isso que na pregação, você tem que ser fiel àquilo que Deus fala, hein? Você não pode mudar o que Deus fala. Você tem que falar aquilo que Deus te ordena a falar. Então, conforme está escrito no grego, tronoi tem um sentido especial, porque se refere a uma classe de anjos, que está diretamente ligada à majestade e soberania de Deus, que são os tronos. É possível que os querubins estejam diretamente ligados a esse tipo de atividade real, pois alguns textos identificam os querubins como seres sobre os quais Deus está sentado e reinado. 1 Samuel 4:4. Uma pessoa, abra aí em nome de Jesus. Jonas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos. Quando a notícia de Saul, Jonas chegava de Jezreel. A sua cama o pegou e fugiu, mas apressando-se ela em fugir, ela caiu e ficou roxo. O seu nome era Mefibosete. É do 1 Samuel 4:4? Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias,
que estavam ali com a arca da aliança de Deus. É porque tem 2 Samuel, né? Você tem que abrir 2 Samuel. Então, o que acontece, irmãos? Aqui está falando sobre os querubins, amém? Abra aí em 2 Reis 19, 14. Depois 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis 19, versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Abra aí Salmos 81. Versículo 1. O pastor de Israel dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins e poder. Amém? Então, quer dizer, Deus está, em volta dele tem os querubins e serafins. Quando o Senhor falou bem assim, que se ele quisesse tinha milhares e milhares de anjos, dezenas de milhares, muitos anjos, é porque está tudo a dispor do Senhor. Quisermos ser os tronos de Deus, entretanto, Deus ostenta sua glória através de nós, mediante a permanência do Espírito Santo em nosso ser. Então, a grandeza de Deus, irmãos, mesmo sendo Deus, Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, amém? E nós somos altar do Senhor. Nós somos templo do Senhor. Domínios. Aleluia. Em algumas versões, em termo grego, Kurios tem o sentido de soberano ou dominação. A classe especial de anjos dominadores tem como função principal executar as ordens de Deus sobre as coisas criadas. Paulo diz que esses anjos executam as ordens divinas sob a autoridade de Cristo. Subtende-se pelo contexto doutrinário do papel dos anjos que essa classe denominada dominadores age de forma executiva sobre o universo e sobre determinadas esferas espirituais. Quer dizer, então assim, ele age na área da criação. Então, quando Deus vai criar algo, quando Deus vai fazer algo, aí eles que acabam intervindo. Vou dar um exemplo para vocês assim, Deus ele comanda a natureza. Então Deus ele tem domínio sobre tudo. Então se Deus quiser, Ele pode falar e criar, ou Ele pode também enviar anjos para executar a vontade dEle. Amém? Principados. Colossenses 1,16. Mais uma vez, aquelas categorias especiais dos querubins e serafins se confundem com essas classificações de tronos, domínios, principados e potestades. Por isso é difícil estabelecer uma ordem específica. Irmãos, quando fala de principado, a gente falou aqui agora sobre arcanjo. Ele era o Miguel, ele era o príncipe do Senhor. Então, quando era uma guerra, precisava a intervenção de Miguel, igual lá tem lá em Daniel capítulo 9, Miguel ele foi para guerrear, o príncipe do Senhor, amém? Aleluia, Deus. Por isso é difícil estabelecer uma ordem específica, porém o que está revelado acerca dessas classes de anjos nos é suficiente para entender a sua importância e o seu ministério. Glória a Deus, aleluia. Então assim, tem os principados e tem as potestades. O que é potestade, pastor? Potestade se refere-se a anjos especiais, que executam tarefas especiais da parte de Deus. Não se trata de poderes angelicais isolados, mas são chamados de potestades porque foram investidos de uma autoridade especial. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. Então, vemos as classes. Agora vamos falar aqui sobre a rebeldia dos anjos e a queda de Lúcifer. No estudo de angelologia, não só as escrituras focalizam os anjos do bem, que segundo se diz, se movimentam neste vasto reino de luz, mas ela também, de igual modo, nos informa sobre o vasto reino de seres tenebrosos. Isto é, o mundo das trevas. Espíritos malignos que se opõem tanto a Deus como a sua obra. Eles são chamados, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, por vários nomes e títulos que representam suas disposições
No caso, hostes. Um desses seres é Satanás. Queremos observar à luz de cada texto. Vejamos. Abra alguém aí, Apocalipse 12, versículo 9. Há muitos demônios, mas existe um único diabo. Diabo é transliteração do vocábulo grego, diabos. Nome sempre usado no singular, que significa acusador. E é aplicado nas escrituras inclusivemente a Satanás. Demônio é transliteração de daimon, ou daimonion. O plural é daimonia. Então, assim, irmãos, o que acontece? O diabo, ele não é aquele ser que você vê na televisão, de chifre, de tridente, não é assim não. Ele transfigura até anjos de luz para querer te enganar. Lembra que lá no livro de Judas, se você abrir no livro de Judas aí, você vai ver que o próprio diabo quis pegar o corpo de Moisés. Aí veio o Miguel e disse assim: o Senhor te repreenda. Por que aconteceu aquilo? Porque o diabo queria possuir o corpo de Moisés para voltar e enganar o povo. Então muitas vezes você está em um lugar, irmãos, você vai ver algo que parece ser de Deus. Você chega num canto, uma revelação, uma pessoa muitas vezes ali entrando no mistério. Aí você olha assim, mas o que o diabo ele faz? Ele não vai chegar assim, já alarmando que é ele, não. Ele vai se fingir, né? De sapatinho de seda, ó, sapatinho de algodão. Aí você fala: poxa, é de Deus, é de Deus. Deixa eu contar para você uma experiência que aconteceu comigo. Eu estava em um lugar, em uma vigília, e aí eu vi um demônio na vida de um rapaz. Todo mundo dizia que era o Espírito Santo. Todo mundo. E o rapaz falava em língua, e o Senhor falou para mim: é demônio. Aí eu chamei quem estava na liderança e falei: olha, aí é um demônio. Não, é Espírito Santo. Eu falei: não é. Aí ficou aquele debate: não é. Aí a gente olha, irmãos, quanto o título conta, né? Na época eu não era pastor, não era nem obreiro. Aí eu falei e assumi o que eu estava falando. Aí aconteceu que o abençoado falou: não. Eu falei: então não faz assim. Se eu colocar a mão, repreender e não for, eu peço perdão. Mas se for, é o demônio. Aí eu, naquela ousadia, o Espírito Santo Deus me deu na hora, eu fui lá e coloquei a mão. E o rapaz falava em língua, sapateava. Na hora que o Senhor falou assim: repreende o espírito de pombagira. Eu falei: espírito de pombagira, eu te repreendo. Dei aquela gaitada. E aí começou, me entortou todinho. Aí eu falei: bota a mão para trás. Falei: agora ajoelho. E naquela época eu era todo. Você vai dizer que Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores. E aí eu era desse jeito. Aí pronto. E o cara ia fazer entrevista, começo de caminhada, né? Aí depois foi lá e expulsou o demônio. Aquele demônio ali estava na vida daquele rapaz, parecia ser o Espírito Santo. Outra vez estava numa roda de irmãos, e aí o irmão estava saindo na cabeça do povo, bem assim, ia lá, metia a mão na cabeça e falava línguas. Nesse dia, não foi eu que tive discernimento, não. Mas outro irmão que estava junto falou assim: é um demônio na vida desse rapaz. Aí foi lá, colocou a mão e expulsou o demônio. Está entendendo, irmãos? Então, tem hora que o pessoal olha, aquele negócio, você sente o Espírito Santo falando com você. Agora tem que ter certeza. Você não está repreendendo o Espírito Santo, né? Tipo assim, agir na vida de uma pessoa. Mas a melhor coisa é você falar: Deus, me dê discernimento, Senhor, no que está acontecendo aqui. Me dê discernimento. Aí você vem e expulsa em o nome de Jesus todo mal. Amém? Amém. Então o que o diabo, ele não vai aparentar dizendo que é. Ele chegou lá e foi buscar o corpo de Moisés. Deus mandou Miguel, e aí Miguel, ele não tinha autoridade para repreender. Ele falou: que o Senhor te repreenda. E foi lá e expulsou todo o mal. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. Santo é o Senhor. E aí Deus mandou o diabo embora, porque o Senhor foi lá e agiu através da vida de Miguel. Então Deus quer trazer discernimento. Já teve outras vezes também de eu estar em um lugar e aí eu ver que era demônio, e aí eu olhar, e aí ali é um demônio. Eu fui chegar lá e repreender. E aí quando Deus te fala, irmãos,
que Deus ele fala com você, você tem que ter aquela convicção no coração, foi Deus que falou, então vou agir, vou expulsar esse demônio. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Pode perguntar, irmãos. Os irmãos com medinho, pode perguntar não. Se Miguel repreendeu Satanás, Não, ele falou, o Senhor te repreenda. Então, o Senhor repreenda. Isso significa que Satanás antes de cair era superior a ele? não, é porque assim, ó, o anjo é assim. O anjo ele só age na direção de Deus. Eu vou dar um exemplo assim. Ó. Você tem aqui, um exemplo, uma porta aqui. Você está aqui, para guardar essa porta. Você tem poder para abrir ela, mas só não tem autoridade. Você não tem autorização para. Tipo assim, você não tem autorização para fazer. Então a missão dele não era essa. É aquela questão assim, ó, Deus foi dito só para colocar esse negócio no lugar, não foi dito para fechar isso aqui. Ó. Então, quando ele chegou lá e falou assim, o Senhor te repreenda, aí o próprio Deus foi lá e mandou ele embora. Então, ele não tinha autorização para aquilo, nem para pregar a palavra, nós vimos semana passada. Os anjos até queriam, mas eles não tinham autorização. Aí eles estariam em desobediência. Para Deus, você tem que obedecer a Deus. Deu para entender? Uma pergunta foi boa. Alguém quer fazer outra pergunta ou não? Pode falar. Sobre classes, né? Isso. De qual? Você falou sobre classes, sobre o inferno também. Isso. Aí a mesma semelhança que tem no céu, você vai ver no inferno. Porque assim, eles eram anjos caídos. Então foi anjo expulso. Então conservou-se a mesma hierarquia. Que hierarquia é essa? Existem demônios que ele principado, que é como se fosse da mesma linha do arcanjo Miguel, que tinha a mesma função lá, que agora em vez dele proteger, ele vem para destruir. Vai ter no final uma grande batalha contra Israel. E aí onde o exército de Deus vai destruir finalmente, eternamente, o exército do diabo. E eles vão ser lançados lá em Apocalipse capítulo 15, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, capítulo 20, versículo 15. E aí vai ser lançado lá. Então, naquele momento, ele vai ter toda a destruição. Mas o que acontece? Assim como tem, vou dar um exemplo para você, na polícia militar não tem as patentes? Então, assim, eu não entendo muito não. Mas eu creio que também no crime também tem a hierarquia, não tem? A mesma coisa. Tem os anjos de Deus e tem os demônios. E aí os demônios têm que agir em uma nação, tem que agir em um estado, tem que agir em um continente inteiro. Tem um demônio que comanda uma cidade. Tem cidade, irmãos, que ela só é feitiçaria. Aquela cidade ali tem um demônio que age assim. Tem um demônio já que age em uma rua. Lembra que eu falei no caso da missionária Maria, que lá na rua dela lá tinha um demônio só para colocar câncer? Aí ela compartilhou comigo, pastor, já teve 4 pessoas que teve câncer. Aí Deus falou assim, deu uma direção para a igreja, a gente foi lá e repreendeu todo mal, uma pessoa ia procurar. Amém, irmãos? Tem demônio que age em uma família com maldição hereditária. Qual a maldição hereditária? Uma pessoa tem um problema de coração. Aí, que não é genético. Porque tem casos que é um problema de genética, né? Mas tem casos que é espiritual. O demônio persegue todo mundo daquela família, naquela área. Na bebida. Pessoa que bebe. Na minha família é assim, irmãos. Todo mundo da minha família, se imaginar assim, tem vários casos de bebida. Vários casos. Então, meu pai morreu alcoólatra. Meu pai morreu num acidente de trabalho. E meu pai era alcoólatra de ficar na rua. Meu pai uma vez andou de Ilhéus até em Conquista andando. Porque era alcoólatra. Então minha família tinha já que foi quebrado em nome de Jesus essa maldição. Então quando eu encontrei Jesus, Deus foi lá e fez uma grande obra. Então cada demônio, e aí eu digo para você, irmãos, tem sua função. Quando eu vou orar por alguém, o que eu faço? Deus me deu uma revelação. Eu oro a Deus e peço a Deus, o que está acontecendo, Senhor? Me fala aí. Qual é o demônio que está fazendo? Qual é o demônio que está realizando isso? Aí o Senhor vem e fala, é tal demônio. Eu contei a experiência aqui, irmãos, que eu já vi esse demônio já várias vezes. Eu estava em um lugar, estava na igreja, ministrando, e aí o Senhor me mostrou uma irmã. Essa irmã deve até partir para agora, alguns anos atrás. Essa irmã, ela tinha um problema na perna, levaram ela para dentro da igreja,
Levaram essa irmã para a igreja e essa irmã, ela não estava conseguindo andar por causa do problema na perna. E aí eu falei, Deus, o que está acontecendo, Senhor, com essa irmã? Eu chamei a irmã na frente, Deus falou, chama ela na frente. Aí eu falei assim, Deus falou, ora por ela. Quando eu estendi a mão, ela caiu. O demônio, presta atenção, o demônio não estava na irmã. Olha o discernimento. Quando ela caiu lá, foi arrebatado os meus sentidos. E aí Deus me deu uma visão na casa dela, na casa da irmã. Aí na casa da irmã, eu na visão lá, eu estava lá assim, na casa da irmã. Entrei no quarto da irmã na visão. E aí eu vi a cama da irmã. E aí eu via na sala o demônio. Era uma senhora assim, corcunda, com um saco de nada, aquele saco de farinha de nada. Chega, estava preto, um fedor, um cheiro ruim. E aí carregava nas costas aqui assim, ó, e um pano na cabeça, aquele pano assim que a senhora usa na cabeça. Não é que é errado usar esse pano não, viu, moço? Mas daquele jeito, e a roupa toda suja. Aí o Senhor disse para mim assim, olha, tal demônio, um estimulando. Aí eu falei, olha, você vai sair da casa dela. Ela falou assim, bem assim de cabeça. Eu falei, sai em nome de Jesus. Aí a porta se abriu, abriu. E aí aconteceu que o demônio saiu. Depois que o demônio saiu, a mulher foi curada. Porque ele ficava do lado da cama colocando doença. Eu já vi esse Aí. lá na casa da mulher, quando eu era casada no teórico. Estava sentada na minha cama, bem na beira da cama, assim, ó. É uma velha. Uma velha. E aí, eu vi aquele susto, eu repreendi, mas não vou mais enterrar todinho. E aí eu repreendi, aí veio aquela força que a gente disse, eu comecei a repreender, aí ela pegou a bagagem todinha e saiu. Aí eu coloquei ela ainda na garagem. Então, assim, são coisas que a gente vê, tipo assim, pastor, eu tive um demônio, o que eu devo fazer? Tive um sonho ruim, o que eu devo fazer? Repreender. Tem que repreender. Então, o que a gente entende? O reino de Deus não é, os anjos não são organizados, o diabo também. O diabo que age em uma rua, em uma casa, em uma família, para provocar acidente. Meu pastor, ele conta que ele ia fazer uma viagem, e aí Deus falou, espera um pouquinho. Aí porque está passando uma legião de demônios, passou provocando vários acidentes. Irmãos. Então que o demônio passa no lugar provocando acidente. E tem outro. Os demônios, eles agem quando Lúcifer autoriza. Isso. Por causa do Lúcifer de Mas os demônios ele tem a rebelião dentro deles. É tipo assim, cara, assim, tem demônio que ele tenta invadir o espaço do outro. Vou dar um exemplo para vocês. Quem já viu aquela passagem, que eu não me recordo, alguém quiser pesquisar na internet aí, para mim, que fala assim, que quando a casa está vazia, aí saiu o demônio, né? A casa está vazia, ele vai por lugares áridos, lugares secos. E aí ele não achando onde pousar, ele volta e traz 7 vezes mais. Já viu isso? Entendeu? Vê aí para mim na internet, aí vem, Luiz. O que texto é esse? O demônio volta 7 vezes mais. Porque assim, ó, lá em Gênesis fala sobre Adão e Eva. E aí teve a serpente, né, que é o diabo, a serpente, Isso. Mas, e sobre os anjos? Lá no céu, esses anjos criaram a rebelião lá? No céu. Ele pegou mais com Satanás, Ele quis o lugar de Deus. Aí ele levou uma terça parte dos anjos a se corromper. Então, onde nasceu o pecado? No coração de Lúcifer. Mateus 12, 43, fala esse texto. E eu falei assim, ó mãe, estava vendo que antes tinha um dinossauro, porque parece que Isso, né? E aí, segundo a ciência, eles falam que o que matou o meteoro. Só que eu acho, pelo Gênesis, eu acho que não é meteoro. Foi a queda do anjo. Isso, do diabo. A queda Diz assim, os historiadores falam, quando Jesus falou assim, ó, Mateus 10, Jesus falou assim, por que vocês estão alegres, né? Por causa disso. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Mas o Senhor falou nesse texto assim, eu vi Satanás descendo como um raio. Esse descer como um raio, ele estava no início, quando Satanás foi expulso do céu. E aí na queda deles, assim diz os historiadores, que destruiu todos os dinossauros, os animais. Aí a terra estava sem forma e vazia. Aí o Senhor veio
e criou. E criou. Deu para entender? Então o que acontece aqui, irmãos? O demônio é assim, ó, uma pessoa que não tem Cristo, no meu caso, eu estava na igreja, fui para a igreja, aí o pastor orou por mim e manifestou o demônio. Manifestou. Aí ele foi lá e expulsou o demônio. Qual é o demônio, pastor? Não sei. Quanto que era? Não sei. Não sei a quantidade. Mas quando expulsou o demônio, o que aconteceu? Eu preenchi com o Espírito Santo. Fiz uma aliança com o Senhor. Se você está chegando numa casa, você tem um ensinamento muito forte, e aí você chega e expulsa o demônio de uma pessoa que não é cristão, e a pessoa não decide fazer uma aliança com Cristo, porque quando eu faço uma aliança com Cristo, automaticamente o Espírito Santo passa a habitar em mim. Então, se a pessoa não fez a aliança, o demônio vai, ele é expulso, ele roda, aí ele chega em um lugar, em uma casa, ele não pode entrar, porque já tem um demônio ali. Aí o demônio briga com o outro, porque já está ocupado aquela casa, aquela pessoa está ocupada. Aquela família já tem um demônio que rege. Aí tem hora que os demônios, eles brigam entre eles mesmo, por causa disso. Aí aquele lá que viu que não tem lugar, ele precisa de um corpo. E aí o que ele vem? Vai lá e volta para aquela pessoa, mas traz mais 7. Entendeu? Qual foi a primeira possessão que teve? Que o diabo possuiu? A serpente. Para o diabo estar aqui, irmãos, para o demônio estar em um lugar, ele precisa de legalidade, precisa de autorização, precisa de um corpo. Tanto que você, quando você morre, a alma não fica aqui, não, irmãos. Você não fica, não, você vai para o paraíso. Então, para o demônio vir aqui, você tem uma visão de um demônio ali, vindo para cá, algo espiritual, mas qual a função do demônio? O demônio é possuir um corpo. Eu lembro que perto da minha casa, em Conquista, lá quando eu morava em Conquista, quando o pessoal começava a cantar as músicas lá, invocando o demônio manifestava no porco e manifestava também no cachorro. Então o diabo ele precisa de um corpo. E aí ele vai usar o corpo da pessoa. Se você expulsa o demônio, a pessoa fica livre, irmãos. Muitas vezes tem ações da pessoa que é o diabo. Aí então que a pessoa está manifestada, aí a pessoa, irmão, se corta, não sente nada. A pessoa bebe não sei quantas negócios de cachaça, não sente nada. A pessoa pisa em brasa, não sente nada. Eu conheci porque ele pegava um litro de bebida e mastigava, comia todinho. É brincadeira? Atos 16, aquela moça mesmo. A moça andava 24 horas manifestada, praticamente, dando lucro para as pessoas. O senhor falou do cachorro, o pastor não lembrou. O pastor Jurandir, o pastor não perguntava, sabe dessa história. Nós somos numa fazenda, fazer encontro. Sei. E lá nós começamos um culto, fazendo encontro. E aí tinha um rapaz endemoniado. E aí o cachorro foi, mordeu a perna do rapaz. Imediatamente o cachorro, ele começou a possuir o demônio. Ele mordeu a perna do rapaz, imediatamente o rapaz começou, o cachorro começou a fazer fome. Começou a vomitar no sábado. Brincadeira? Presta atenção, irmãos. Se você tem o Espírito Santo, o diabo não pode tocar em você. Amém? Você fez uma aliança com Cristo. Mas tem muito cristão que tem medo. Medo de alguém manifestado, medo de um animal manifestado. Aqui, um tempo para cá, vocês têm visto já pessoas caírem endemoniadas. Então, assim, de vez em quando cai. Você não tem que ter medo, você tem que repreender. Mas o diabo ele veio para matar e roubar e destruir aquele que não tem uma aliança com Jesus. Por isso que a pessoa tem, irmãos, fazer uma aliança com Cristo, para ser liberta. Amém? Eu mesmo já presenciei. Lembrando que eu pensava até dessa história, né? Que quando eu congregava na quadrangular, surgiu uma mulher na casa dela que estava demoniada. Aí foi uma filha dela chamar o pastor na igreja, estava próximo. Aí o pastor estava pregando e não podia sair daquele momento. Aí veio os jovens que estavam mais pessoa servindo lá na frente, na direção, aí acharam que tinha aquela posição que ia expulsar o demônio.
Quando chegou na casa da mulher, foram para dentro do quarto lá, o demônio começou mandando apagar a luz, gozando na cara dele, começou debochando da cara da pessoa. Aí não ficaram com medo. Aí teve que voltar na igreja, aí veio o pastor. E hoje essa pessoa é pastor. Hoje é pastor, mas passou por esse processo. A gente tem que entender que 3 anos e 6. Ele apaga a luz e ele apaga a luz. Pagou a luz, né? Aí quando apaga a luz, já começa fora isso aqui, não fez na festa. Ixi, foi pra cima mesmo. Por isso que isso aqui é importante, irmão. Vocês estão aprendendo. Isso que é importante. Você aprender primeiro. Na hora de fazer, não tem ninguém, então eu só. Você vai saber o que vai fazer. Amém? Então, é importante isso aí. Pastor, aí pode acontecer o demônio estar em alguém e vir para outra pessoa. Tipo assim, a pessoa foi lá, foi repreender e aí manifestou o demônio. Uma vez aconteceu isso na igreja. Um parente de alguém foi representar uma pessoa em oração. O que aconteceu? Colocaram a mão na cabeça dessa pessoa. Aí falou assim, o demônio que está... Olha a oração que a pessoa fez. O demônio que está lá, eu repreendo em nome de Jesus. O demônio manifestou na pessoa cá. Pastor, estava lá no parente lá e manifestou cá. Manifestou por quê? Porque a pessoa não tinha uma aliança com o Senhor. O diabo respeita a aliança. Então, você tem o sangue de Cristo, você não pode manifestar um demônio. A pessoa manifestou um demônio. Ela passou e foi pegar uma garrafa. E aí falou assim, eu vou entrar e expulsar o demônio dele. Depois que ela fez isso, né? Ela começou a ficar muito carente. E começava a bater para lá. É isso aí. É 1 João capítulo 5, fala esse versículo 18. Aquilo que é de Deus conserva a si mesmo, o maligno não toca. Você tem que, isso a gente vai ver alguns requisitos que a gente precisa ter, mas assim, o que acontece? Se a pessoa não tem uma aliança com Cristo, o diabo não respeita. Atos 19, aquele homem, filho do sacerdote, foi expulsar o demônio, ali 7 filhos foram expulsar o demônio de um rapaz. Aí eles falaram assim, olha, te expulso pelo Jesus que Paulo prega. Lá em Atos 19. Falou, bem sei quem é Paulo, sei quem é Jesus e vocês. Deu uma surra e arrancou a roupa deles. Porque a pessoa manifestada, irmãos, ela fica com uma força fora do sobrenatural. Pastor, isso é gente, por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu fui abraçar uma pessoa. Quando eu abracei ela, não era. Manifestou. Quando eu abracei, porque eu comecei a me arrepiar. Até as minhas orelhas. Começou a fazer. E aí eu abracei, mas aí perguntei, né? Abracei, eu te abençoo em nome de Jesus. E aí eu senti aquele abraço, quando eu veio nela, não era ela. Eu fiquei ali meio com medo. Eu fiquei com medo. E quando eu terminei de abraçar, eu soltei. Aí eu fui e coloquei a mão e deixa eu falar para vocês assim, ó. Tem 2 coisas aqui assim. Pode a pessoa estar manifestada. O que é manifestação? O demônio tomou o sentido da pessoa. A pessoa já não vê mais nada, já não fala mais nada. Eu até contei a experiência que eu tive no início, que a mulher falava assim, o demônio falava assim, eu estou na perna dela. A perna dela, a mulher gritava de dor. Ah, é minha perna. Aí daqui a pouco, isso aqui subiu de caroço aqui. Bom, aí botou o cabelo para fora. Moço, foi isso aí, foi a madrugada todinha. Meu irmão, no outro dia na casa dele, foi a noite toda expulsando o demônio, a gente. Aí no outro dia ele falou, moço, minha casa com um peso terrível. Aí eu chamei tal irmão, o irmão começou a orar comigo. Aí o irmão pegava assim, irmãos, pegava aqui assim os brinquedos do menino e falava, ó, tem demônio, jogava fora. O menino começou a chorar, meu sobrinho. Aí falava, isso aqui tem demônio, foi jogando fora. Aí chegou, naquela época lá, Natura em Boticário, era difícil, né? A mulher estava com perfume novo, não sei se era da Natura ou da Boticário. Aqui tem demônio, né? A mulher disse, pelo amor de Deus. Aí eu cheguei para o moço, repreende para jogar na sua casa, não sei jogar tudo fora. Falei, ele até bem com ele, se eu não chegasse lá, ia jogar sofá, televisão. Mas o que aconteceu? Você tem a possessão e a opressão.
Muitas vezes você tem que entender, principal, que a possessão é de dentro para fora. A opressão está no lugar. Você não tem demônio, no caso da varoa, viu que a pessoa estava manifestada. Mas tem casos que a pessoa, irmãos, você está em um lugar, você está sendo a opressão. Hospital, esses eventos assim vou dar um exemplo assim, no caso. Eu passei para abastecer. E aí, você passa assim pelo percurso ali, que tem negócio, a gente tem o pessoal ali do São João, você sente aquela presença maligna. Por quê? Porque ele tem demônios agindo ali, espírito de morte, espírito de destruição. Então, aqueles demônios estão agindo naquele lugar. Isso. E quando a gente vê vulto, eu já boto o medo na gente, né? Ele quer te amar. Eu tava nessa hora, nem quando imagina. À noite, semana, ele viu que eu fazendo uma coisa. Quando eu entrei preto, foi, tá repreendido, em nome de Jesus. Aí quando ela chegou, foi uma brincadeira comigo, eu sem esperar. Chegou, pegou o meu mas eu não pulo, fiquei nervoso. Então, o que acontece, Senhor? Então, o que acontece? Você não tem que entender. Uma vez eu estava orando, eu senti uma presença maligna atrás. Aí eu cheguei na igreja e Deus usou um diácono para falar: ó, tem uma pessoa que está aqui que você estava orando e você olhava para trás e depois tinha alguém. Mas não vi ninguém. Mas eu senti que tinha alguém me olhando. Está acontecendo com vocês? Não? Você sentiu que alguém te olhando? Só que na época eu não converti, em vez de eu repreender, eu estava de joelho orando. Eu já estava querendo tirar minha atenção. Qual é a intenção do diabo manifestar no culto? É tirar a atenção da palavra. Qual é a intenção, muitas vezes, do diabo fazer zoada, irmãos, através da vida de alguém? É tirar você do foco. Então, da palavra do Senhor. Ele não quer que você escute a palavra. Ele não quer que você saiba a autoridade que você tem. Você vai lembrar, quando eu conheci o Senhor fazendo um culto lá na casa de uma mãe, lá no começo. E aí, estava tendo um culto sobre a palavra lá, tocando louvor. Chegou um cara do nada perguntando se eu conhecia o fulano de tal, e pediu para poder fazer uma ligação ali no meio desse dia. Eu não estou lembrado, não, mas. Uma pessoa aleatória, eu nunca vi na vida aparecer. Tem hora que é isso aí. Você observou que como assim, tem gente que. Não estou dizendo que todos os seus parentes é cão, misericórdia, não é isso não. Mas tem gente que muitas vezes, irmãos, incomoda se você faz uma oração, incomoda se você adora. Tem gente que não gosta não, o demônio está na vida da pessoa. Só chega na tua casa na hora de ir para o culto. Ali o demônio incentiva a pessoa. Aí fica aquela vozinha na cabeça assim, sabe? Vai em tal lugar, vai em tal lugar. Não é a voz de Deus. Por isso que depois tem gente que fica assim, o diabo fica assim, se mata. Aí vem aquela voz na cabeça da pessoa, se mata, tira sua vida, você não presta, você não vale nada. Aí a pessoa não tem sua identidade em Cristo Jesus. O que acontece? A pessoa fica ali, irmãos, ó, com aquilo na cabeça. Aí o diabo vai indo. E aí eu vou dizer para você. E aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei para a missionária Jaqueline. Se você está me assistindo aí, manda os coraçãozinhos. Mas manda pouco, senão o pessoal vai dizer que você está caído por mim. Está caidinho por mim, então pouco coração. Mas resultado, o que aconteceu? Falei para ela assim, vou fazer essa mesma colocação para vocês. Se uma pessoa, colocar uma pessoa tivesse ali fazendo uma terapia, um psicanalista, um psicólogo, um grupo de pessoas, de 8 pessoas, e aquele tempo todinho, de 365 dias no ano, ele começasse o psicanalista falando, e aí falando e ministrando para a pessoa ter mudança. Você acha que aconteceria alguma mudança ou não? Na vida da pessoa? A pessoa estava se tratando ali, né? 365 dias, o psicanalista sempre ali falando, orientando. Teria alguma mudança? Quem acha que teria mudança? Não, eu falo assim, ele tratando a pessoa, falando, orientando. Também é atitude. Mas você acha que isso influenciaria a pessoa, de alguma forma, estar ouvindo todo dia? Sim, né? Interessante que isso eu quero colocar para vocês. Isso a novela faz com muita gente. 365 dias. Direto. Influenciando como vestir. Não é assim?
influenciando o que comer, qual é a moda, qual é o sapato. E sempre ficam suspeitos. Isso. Influenciando muitas vezes o casamento, como a mulher trata o marido, como o marido trata a mulher, como é que os filhos fazem. Entendeu? Aí você vê assim, cada um escolhe o que quer, né? Mas você não via esse negócio de falar 2 homens beijando. Você não via muitos anos atrás. Hoje é tudo normal. Tá entendendo? Pode falar? Muitos anos atrás. Não fala muitos anos, não tem ideia. Não faça isso não. Aí, alguns dias. Na casa da minha mãe, tinha uma família lá, que mora lá. Aí chegou o ponto da senhora falecer, né? A moça, a mulher lá, ela estava doente, e tem um filho que era muito apegado a ela. Muito apegado mesmo. Aí ela chegou a falecer. Esse filho, ele surtou dentro de casa, porque a mãe dele estava dentro de casa chamando ele. Tinha que encontrar com ela. Olha, surtou. Surtou mesmo, as irmãs sabiam que fazer chamar, ter ajuda, os vizinhos ajudaram a aconselhar, e ele estava surtando dentro de casa, estava vindo a mãe dentro de casa chamando ele para encontrar com ela, que ela estava no local já esperando ele. E nisso foi uma história muito grande que eu vou reduzir, né? Aí, amarraram ele dentro de casa, porque ele estava surtando, querendo se matar, para encontrar com a mãe dele, que a mãe dele estava esperando ele. Então você vê o que o diabo estava fazendo, né? Pois é. Aí ele pegou, não acho que as irmãs distraiu dele, as irmãs dele distraíram. Ele saiu, ninguém viu. Quando você conseguiu, quando foi ver, a polícia chegou ali no fundo do cemitério, com uma árvore. Ele se enforcou, disse que a mãe dele estava esperando ele lá. Então, Ele se enforcou, ele se matou, foi atrás da mãe dele. então o diabo ele faz isso. Ele vem na mente da pessoa e começa. Aí a influência maligna. E aí, dependendo dos pactos que a família tem, gente, toma cuidado. Aí é uma balinha consagrada, aí é um negócio, seu filho. Igual visita no lar, a gente tem que saber o que a gente leva. Teve um certo tempo atrás aí. Se não vê que a pessoa está comentando, não está. Tá bom. E aí, eu acolhi uma menina lá em casa, né? Não para morar, mas para ajudar. E aí, eu tive um sonho com ela, deitar na minha cama, se insinuando com o meu marido. E aí, eu achei que estava arrependido com Jesus. Quando foi, eu cheguei no trabalho, teve uma vaga lá, que ela não estava em casa, ela nem sabia dessa menina. Ela falou assim: ó, Valor, eu vi um espírito agir dentro da sua casa. E uma pessoa que está indo lá, incorporar, você não está percebendo. E eles falam do segmento, né? Na época eu estava fora da presença de Deus, né? É. E aí eu fui, chamei ela e falei assim: ó, a partir de hoje eu não quero que você venha aqui em casa mais. Você precisava te ajudar. Vai procurar uma lavagem de roupa, lavagem de prato, mas aqui na minha casa você não vem mais não. Interessante isso aqui, irmãos, que assim, também teve um caso de uma mulher que ela perdeu uma criança. Olha pra você ver só. Ela perdeu a gravidez e tal, e aí ela passou poucos dias, parecia um menininho pequenininho brincando com ela. E aí chegava e falava assim: você é minha mãe, você é minha mãe. E ela naquela carência, né? Não, como é que eu sou sua mãe? Minha criança morreu. Não, eu sou seu filho. E falava o nome lá. E começou a falar e ir. Aí essa mãe, moço, essa mãe começou a se afeiçoar com a criança. Aí daqui a pouco a criança começou a dar língua. Aí já não era mais uma, era 2 crianças. Eu estava no dia no culto. Nesse culto, eu estava sentado. Aí falou assim: ó, essa criança não, perdão, eu vi ele passou falando sobre essa experiência. Aí ele falou assim: olha, gente, essas 2 crianças eram demônio. Era o demôniozinho da bala. E aí o que aconteceu? Aconteceu que chegou, foi lá, quando for orar pela pessoa, manifestou o demônio. Então, que o demônio estava querendo trazer perturbação na Por mente. isso que o Senhor sempre ensina pra gente que a gente tem que dar, nós que temos, né, compromisso com o Senhor, uma vida com Deus, tem que estar alicerçado na palavra e alicerçado em Jesus, para que nós tenhamos discernimento dessas coisas. E veja o que seu filho está assistindo.
Gente, Eu vi esses dias Ó. um filme sobre isso. O amigo imaginário, eu estava bem sentado no sofá, eu falei assim, esse imaginário, esse amigo imaginário, é o demônio. e interessante, sabe o que, irmãos? Tem que ver, sabe o que seu filho está assistindo. Porque normalmente a mãe vai ali lavar um prato, vai arrumar uma casa, o filho fica livre na internet. Aí o que acontece? Hoje os satanistas, eles estão buscando agora na infância as novelas incentivando as pessoas. Então, são essas coisas que vai vir, mas só 365 dias sendo ministrado. Aí você vai saber, os filhos não sabem nada de Jesus, e vai só recebendo aquilo. Daqui a pouco o menino sou de Satanás, ele não foi nem de sua casa. Também, né, pastor? Quando uma pessoa descobre que está com problema de saúde sério, né? Chega no médico, o médico fala, você está desenganado, um exemplo, né? Está desenganado. Aquela pessoa não tem coração ela fica fraca, fica a própria vida. Igual o filho vai pegar minha mãe também, a cura da minha mãe. Aí quando ele foi no médico enforquista, quando chegou lá, o médico já tinha falado que ele ainda estava desenganado, com um problema de saúde muito sério. Quando ele chegou em casa, ele foi no médico, chegou em casa. Quando foi de tarde, quase à noite, o sobrinho encontrou ele dentro de casa, enforcado dentro do quarto, assim, enforcou. E interessante isso aí também, assim, irmão, falando, porque é uma coisa que acontece aí muito, a pessoa ela está presa tanto, o inimigo começa a prender a pessoa, ele começa a colocar pensamento. Se a pessoa não tiver Jesus firmado, a guerra toda começa onde? Na mente. Então você tem que renovar sua mente pela palavra do Senhor. Aí que nem tem gente, a pessoa teve uma perda de um parente, amava muito o parente. Aí aparece de noite lá uma pessoa, sou seu parente, estou voltando para te dar um recado. A Bíblia fala, em Hebreus 9, 27, é ordenado só o homem morrer uma só vez, depois de sexo e juízo. Não existe reencarnação, não existe negócio de espiritismo, que não sei quantas vidas, é um só. Então esse negócio de que a pessoa volta, a pessoa está falando com você, é que nesse negócio assim, pastor, você já viu o vulto? Várias vezes. Só que Deus te mostra um vulto, no caso da varoria, para você repreender uma guerra no mundo espiritual. Você repreende. Tive um sonho com um demônio, repreende, em nome de Jesus. Quando tem uma voz, está repreendido, você tem que ter paz. Eu estou dormindo, eu só durmo assim. E aí eu estou vendo minha mão, alisando minha mão, aí alisando aquela mãozinha gelada. Aí eu abri o olho e falei, será isso, né? Aí eu falei, olha, isso está alisando já. Olha, Aí estava alisando minha mão, alisando. Aí eu abri o olho e eu estava virado, as costas para mim, dormindo. Meu pai de Júnior, eu te repreendo agora, Satanás, em nome de Jesus, sai da minha cama, sai da minha cama. lá ele, né? Eu vou pegar correto. Essa visão pedir segurança, quer me imaginar. Eu tive, pastor, assim, Se você tiver medo, né, naquele momento, o que eu fiz? Eu repreendi que ele partiu, porque não era ele. É isso aí. Ninguém não entende, igual a minha vizinha de ponta lá, pode ela morrer no sentimento. Fala que é médico, eu Aí falo ela assim, você falou é pra mim médico. assim, ó, menino, foi o pai, pai vem me ajudar, pai falou, pai vem pra mim, eu sentada no sofá, não tava dormindo não, não tá dormindo, eu fechei o olho, meu pai veio e falou assim, ó, não chora não, porque eu tô num lugar bom, eu tô em paz. Eu falei, isso é espírito da morte, meu filho, porque pai não volta pra ninguém não, pai morto não volta não. Repreende, isso é espírito da morte, vem sua casa. É brincadeira? Algum tempo atrás, pastor, quando eu estava dormindo, aí eu deitado, eu sentia que tinha uma coisa pesada assim, em minhas costas, me sufocando. E eu tentando gritar assim, tá amarrado em nome de Jesus, mas minha voz não saía. Não tinha força para gritar. Quanto mais eu tentava gritar, parece que sufocava mais ainda. Aí até eu conseguia falar, está amarrado em nome de Jesus, sai o grito forte. Aí saía aquele grito. Olha só, irmão, serve para mim, presta atenção, serve para mim. O demônio, ele não quer que a gente se envolva com as coisas do Senhor. Ele não quer que você busque, que você leia, que você esteja na casa do Senhor. Ele não quer que você ore, não quer que você adore. Quer ver a raiva do diabo é você adorar. Porque havia um lugar de destaque para ele. Ele exaltava a Deus, ele era regente do coral do Senhor, Lúcifer. Aí quando ele foi expulso, ele se transformou em que, pastor?
anjo de trevas, era anjo de luz. Então, irmãos, eu vou dar para você aqui 10 conselhos para você agir no mundo espiritual. Mas semana que vem a gente vai falar aqui sobre alguns nomes atribuídos a Satanás, a transformação deste querubim. Aqui a gente vai falar aqui o presente e posição de Satanás. Aí vamos falar aqui sobre controle geral, controle político. A gente vai falar aqui sobre controle eclesiástico. Tem igreja também que o diabo quer também comandar a igreja. Entendeu? Ah, sim, sim. Aí ela falou que a mãe apareceu, que ela teve um sonho com a mãe dela falando para a irmã dela que não queria que o pessoal que estava triste não, que ela estava num lugar bom. Eu falei, isso não existe não, porque a palavra de Deus fala que quem morre não tem que mas a minha irmã também. Deixa eu explicar para você que assim, no caso assim, de um sonho, é diferente de uma visão voltando. Presta atenção. Eu tive um sonho com um parente que morreu. Quem já teve um sonho com um parente que morreu? Mas isso não indica uma revelação de Deus. Sonhar é um sonho, não tem problema algum. Onde tem um problema do sonho? É você acordou e se você quer falar igual para o cara do barulho, não consegue. Ou você acordou e você ficou com medo. Ali o diabo está agindo. Então ali tem aquela opressão. Aí você tem que repreender. Eu lembro de um sonho quando eu era criança que esse sonho me trazia medo. Quer ver uma coisa que acontecia? Eu assisti um filme de terror. Eles são como pessoas que gostavam de filme de terror. Esse filme de terror é uma porta do diabo entrar na sua vida. Aquele filme de terror, tem um filme que eu não vou falar o nome, porque eu estou curioso para assistir, né? Tem um filme que muitas pessoas, a menina que fez o filme, quando ela era pequena, ela teve muito problema psicológico, o demônio manifestava nela depois disso aí. Alguém uns dias atrás vai lembrar. Mas o filme é pesado, o filme é pesado. Eu assistia sozinho. Agora eu não conhecia Cristo. Entendeu? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então vou continuar aqui. Se você quiser escrever, algumas das coisas a gente já falou, mas é bom lembrar. O Espírito Santo me trouxe para mim hoje, quando eu estava meditando essa palavra. 10 conselhos para você agir no mundo espiritual. Qual é o primeiro conselho? Pastor, eu quero agir no mundo espiritual, eu quero para ter intimidade, para... Então, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Controle espiritual, o inimigo ele age muitas vezes espiritualmente. Bem? Primeiro conselho. Conheça a palavra. Você tem que conhecer tudo. Se você vai ter uma experiência espiritual e você não conhece Bíblia, você vai beber água. Você vai acabar, sendo passado para trás. Porque a palavra é a base de tudo. Você precisa conhecer a Bíblia. Olha, beber água que eu falo é brincadeira, é só uma forma de... uma analogia, né? Pode beber água, mano. Pode beber água, você vai assim, vamos beber água, né? Ah, se deu mal. É isso aí. Segundo, ter discernimento. Amém, irmãos? Ou eu estava compartilhando com vocês o que aconteceu comigo hoje. Eu estava vendo um testemunho de um pastor na noite passada. O pastor ele falou que ele estava indo de avião para pregar em uma cidade. E aí o Senhor falou para ele assim: olha, você está indo naquela cidade, naquela igreja. Tem um demônio que tem 2 anos que está lá, um satanista, que tem 2 anos que ele fala com as pessoas, entrega a revelação, prega lá dentro, e é um demônio. E eu dei um sonho, o Senhor falou para ele que deu um sonho para ele, para a filha do pastor. E aí contou como é que era o sonho. E ela não teve discernimento. O sonho falou, o sonho era bem assim, que esse irmão, ele ia para o altar e ficava de costas. E liberava lá e falava feira. E aí a irmã não teve discernimento. E aí Deus falou que ela não teve discernimento. Aí ele chegou na igreja. Quando chegou na igreja lá, ele falou assim: tá vendo esse homem aqui? Diz que era conhecido, diz que o pessoal tinha um maior respeito por ele. Que a pessoa
Diz que assim, sempre achava ele estranho, no sentido assim. Porque muitas vezes o que acontece, irmãos? O diabo não vai contra ele mesmo. Você não vai ver, irmãos, uma pessoa que tem demônio querendo repreender o demônio, ou querendo apaziguar. A pessoa que tem demônio, ele vai favorecer os demônios agir. Ensinamento errado, entendeu? Com coisas erradas, ensinamento, que isso aqui, se tem alguém manifestado, não, é o Espírito Santo. Aí precisa pedir discernimento. E aí o que aconteceu? Voltando, precisa orar pedir discernimento. Foi lá e falou assim, aqui é demônio. Aí quando falou isso, o pastor falou que foi lá e expulsou o demônio. Então o que acontece? Eu estava indo hoje andando para comprar o pão. E aí eu falei, Deus me dê discernimento, Senhor. Amém? Interessante que eu fui para comprar um bolo, tinha bolo dentro de casa. Brincadeira. Cheguei lá para comprar um bolo, fui comprar um bolo, aí eu lembrei que tem bolo em casa, eu voltei de novo. Aí, mas o que aconteceu? Eu estava no meio do caminho, eu estava orando a Deus, estava andando e fui orando. Falei, Deus, me dê discernimento, Senhor. Porque sem o discernimento a gente não é nada, irmãos. Então, quando a pessoa está mais mal intencionada, querendo te dar um golpe, não é igual que aconteceu com a missionária. Só que a pessoa muitas vezes ali, irmãos, o demônio quer agir, quer vir. Você não sabe. Eu fui buscar a Ana Luísa, e aí eu estou indo. Aí o Senhor falou para mim, não passa por essa rua, porque há um espírito maligno ali, um assalto, para assaltar motos. E aí falou onde que era a rua. Aí o que eu fiz? Cortei por cá. Deus me mostrou. Entendeu, irmãos? Então o discernimento serve para isso, até para uma visão que Deus te dá. Você saber se aquele anjo é do Senhor, se não é do Senhor. Então precisa ter discernimento. Então começa a orar, pedindo a ter discernimento. E palavra serve para tudo, irmãos. Para pregação, para tudo. Terceiro, vai devagar com prudência. Como assim, pastor? Eu tive uma visão, tive um negócio, eu não tive discernimento. O babado ali contou. Eu tive sonho várias vezes com essa pessoa. Olha Deus, já orou? Pediu discernimento? Específico, né? Então peça a Deus, Deus, o que significa isso, Senhor? Deus pode usar alguém, pode falar com você. Então vai devagar. Deus me deu uma visão. Estou começando agora no mundo espiritual. Eu tive uma visão. Deus, como é que é isso aqui? Usa alguém para confirmar acerca disso, do que você ouviu. Então que você vai tomar uma decisão e Deus usa alguém. Então que você tem um sonho, Deus usa alguém para falar. Ou Deus te deu um dom. Ou Deus falou algo com você, Deus vai lá e confirma. Até a pessoa sem saber, pregando aqui, a pessoa falou, opa, já aconteceu comigo várias vezes isso aí. A pessoa está pregando lá e eu entendi Deus, entendi, tudinho, segurei aqui. Está entendendo? Então o Espírito Santo ele testifica dentro de nós. Agora eu preciso pedir a Deus discernimento e ir devagar. Tem que muitas vezes isso que aconteceu comigo. Deus me entregou o talento, o dom, eu fiquei na cautela. Eu já cansei de pedir uma resposta a Deus. E quando eu chegar aqui, passar 2, 3 dias orando. E quando eu chegar aqui, Deus usa o Senhor. Aí, tá vendo? Então assim, Deus me deu uma visão, Deus me entregou um dom, um talento. Eu vou de acordo, Deus vai cuidando de mim, eu vou crescendo. Tem alguém para cuidar de mim, vai me ensinando. Daqui a pouco Deus está me usando de uma forma tremenda, mas tudo é devagar. Daqui a pouco eu tive um anjo. Que anjo foi esse? Igual eu falei, lá, eu até brinco aqui direto, falei, meu pastor falando, vejo o marido largando você e pro lado dos bois, é chifre. Eu estava lá já ajudando, já é chifre. Aí depois que a mulher foi falar, a sabedoria do pastor, não, minha irmã, eu não entendi não. Mas a irmã entendeu a visão, que Deus não falou o que é. Pastor, não, meu marido é fazendeiro, só está nas fazendas agora, estou com conta dos bois, eu estava, meu Deus. Coitado. Estava já no discernimento próprio, é sonho, né? Conta o sonho aí, você vê só. Faz essa semana, tem um sonho e conta para 10 pessoas, você vê só. Vai, o povo vai já ser doido. Vai ter tanto discernimento. Amém? Então, assim, primeiro, conheça a palavra. Segundo, tem discernimento. Terceiro, vai devagar, com prudência. Quarto, tem alguém com mais experiência para te orientar. Então, se eu tive uma experiência, compartilhe com alguém com mais experiência. Alguém que pode te orientar. Alguém que pode trazer uma palavra para você. Qual é o terceiro? Terceiro vai devagar, com prudência. Quinto, tem uma vida de oração em prol daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Aí o dom é um chamado. Então, começa a orar. A irmã Leliane, junto com a Ana Clara, vai ser a líder das crianças.
Já começar a orar. Amém? Deus abençoe aqui, Jesus. Me dê, Senhor, ideias, me abençoa. E aí Deus vai capacitando. Tudo é feito com oração, irmãos. Tudo é feito com oração. Amém? Ó, sexto, cuidado com o profeta velho. Como é que é o profeta velho, pastor? Aquele profeta, muitas vezes, irmãos, que ele é espiritual demais. Deus só usa ele. Só ele é o bambambam. Cuidado com essa pessoa. Por quê? Porque Deus usa todo mundo. Deus não é jumenta. Um dia eu falei para uma mulher, falei assim, se Deus usou uma jumenta, não vai me usar? Um burro? Ela repetiu, você não é burro, não, porque eu estou brincando com você. Deus é uma jumenta, irmãos. Então Deus usa cada um de nós. Deus quer nos usar. Então tem muita gente assim, irmãos, para espiritualidade, espiritual demais. Então tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, sabe por quê? Você, presta atenção, ninguém é guiado, principalmente na área de casamento ou de namoro. Que Deus me revelou que você é para você, que fulano é para ciclano. Isso não está na Bíblia, não. Não existe negócio de revelação, você que escolhe. No dia que Deus escolheu, o homem culpou Deus. Foi quando? Foi a mulher que você me deu, Senhor. Adão falou para Deus. Aí Deus já não entrou mais no meio com isso. Cada um escolhe a sua. Amém? Ou seja, você vai avaliar, vai ver certinho, vai ver se bate com você, se a forma de pensar é igual. Tem medo da pregação, passando bastante. Ele escolheu um mulher que não tem mãe. Aí ó, tá vendo? A vontade dele é ter uma mulher que ele não queria ter sogra. Não queria ter sogra. Ele falou assim, Deus não mulher, não tem mãe, que a mãe já foi para baixo, pagou. E aí ele fala também a mulher que não subia, que ele detesta a mulher que subia. Tem que ver, senta, conversa. Não tem negócio de revelação não, para casamento não. Mas tem um profeta que é assim. A mulher falou assim, é isso que eu te digo, homem. A tua mulher, Deus está preparando. E aí o que aconteceu? Em poucos dias, falou para ela. Aí daqui a pouco entrou, chegou uma irmã. Essa aqui é a mulher. Foi? Aí arrumou um manu. Alto. Aí falou, meu irmão, vou desencalhar você. Ô, meu eita Deus, fala até isso aí. Aí uma mulher, a senhora falou assim, ô Deus, eu orei tanto a Deus para um homem bonito. Um homem assim, veio um traste desse feio. Sétimo, não haja sem orar. O sexto é cuidado com profetas, com profecias. Ensina tudo. Tem gente que, irmãos, presta atenção, que você sabe que Deus usa, mas tem um bocadinho que Deus, não é Deus que usa. Então tem mais um cuidado. A pessoa vai querer orientar a sua vida através de profecia, tem que tomar cuidado. Meu Deus do céu. Copia depois. Viu? O quarto é, tem alguém com mais experiência para te orientar. E o quinto, tem uma vida de oração em prol do chamado dom que Deus te deu. Sétimo, não haja sem orar, irmãos. A gente quer agir sem orar. Espiritualmente você não faz assim sem orar nada. É uma palavra que você vai ministrar, é um louvor, até um louvor que você vai escolher. Você vai escolher um louvor, ora Deus, vou cantar um louvor, igual foi Yasmin cantou hoje. Vou fazer o que, Senhor? Vou vender, vou comprar. Oitavo, irmãos, não se deixe influenciar pelas pessoas e nem pelos seus sentimentos. Então que a gente deixa se influenciar, irmãos. Então tem que tomar muito cuidado. Estou magoado, estou magoada. Sabe, estou decepcionado. Não, irmãos, eu tenho que saber que meu compromisso é com Deus. Eu tenho que buscar o Senhor. Tem muita gente que fala assim, você vai fazer o que na igreja? Está orando, passando por luta. Vai fazer o que na igreja? Olha o diabo querendo parar. O diabo querendo atrapalhar a sua vida. Então não seja influenciado. Então existe profeta velho e profeta novo, ele influenciou o profeta novo. 9. Busque porque Deus tem sempre níveis maiores. Busque a Deus porque Ele tem sempre níveis maiores. Há um nível maior a ser alcançado. Amém? 10º. Antes de falar o 10º aqui, eu vou repetir mais uma vez para não esquecer. Conheça a palavra primeiro. Segundo, tenha discernimento. Terceiro, vá devagar com prudência. Quarto, tem alguém com mais experiência para te orientar. No caso aqui, pela graça, tem eu aqui.
mas pode ter alguém também muito usado que você pode chegar. Quinto, tem uma vida de oração em prol do dom, do chamado. Sexto, cuidado com profetas, velhos, profecias. Sétimo, não age sem orar. Oitavo, não se deixe influenciar pelas pessoas e nem pelos sentimentos. Eu não vou mais buscar Deus, eu não vou mais orar. Uma pessoa, você vai fazer o que na igreja? Se fosse você, não ia mais. 9, busque, porque Deus tem sempre níveis maiores. Deus tem um nível maior de atividade, amém, irmãos? Se você passar a vida toda estudando Deus, você não vai conseguir. Porque Deus, Ele é infinito. 10, coloca assim, eu tenho que edificar a mim mesmo. Eu tenho que edificar a mim mesmo. Aí, se você ainda não é batizado do Espírito Santo, busca o batismo do Espírito Santo. Uma das formas de edificar a si próprio é falar em línguas. Você está se edificando. Orar em línguas. Eu não oro aqui na igreja, mas eu posso orar em casa, em línguas, eu posso orar no meio da rua. Quando eu oro e falo em línguas, ninguém entende nada. Agora, se há um dom, que é o dom de interpretação, esse dom serve para edificar a igreja. Amém, irmãos? Para exortar, consolar e edificar. Então, quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Vamos tocar de pé? Deu para entender? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Pastor, tem um sonho, tem uma visão, não entende nada. Olha Deus. E pastor, os nossos sonhos são Deus que permite os seus nossos sonhos, todos os sonhos? Não, tem sonho que Deus fala. Ele permite. Agora, nem todos os sonhos Deus fala. Sonho não, eu tive um sonho muito ruim com meu pai, entendeu? E eu acordei muito assim, atordoada, desesperada. Aí em casa é para me orar. Não, aí se o sonho for ruim, olha, irmãos, preste bem atenção. Se o sonho for ruim, já repreenda. Já. Não, já Isso. Agora, o que acontece? Ora a Deus, se Deus quer falar alguma coisa em relação ao sonho. Eu fui lá rever, aí mãe falou, Aí você já revelou isso? Aí mãe falou assim, tu vigia, porque tu tá andando muita rua, pra tu cair. A profeta nem orou direito, já foi lá entregar a revelação. Há uns anos atrás, minha tia teve caso de trombose. O caso dela foi o nível mais alto que teve. Ela foi levada às vezes para o hospital e foi entubada e tudo mais. E a mãe dela chorando muito e tudo mais. Aí meu priminho, acho que não tinha nem 4 anos de idade, pequenininho. Aí chegou na casa dela e falou bem assim: ô tia, eu sonhei essa noite que um homem alto e o rosto dele brilhava muito, colocava a mão sobre a cabeça de tia e ela ficava bem. E com alguns dias depois, minha tia saiu da UTI e saiu sem nenhuma sequela, nada do tipo. Os médicos falam que até hoje eles não sabem por quê. E interessante, irmãos, a tia Natina falou assim: o pastor Deus fala muito comigo em sonho. Então, assim, o sonho, Deus dá. A interpretação também é de Deus, irmãos. Tanto o sonho como a interpretação. O problema é que a gente já quer agir logo, igual a Varão falou. Então tem sonho, tem revelação que é para você, que a pessoa não tem estrutura para ouvir. Tem revelação que é só para você orar. Tem revelação que é só para você estar sabendo, que Deus mostra algo sobre alguém. Você está sabendo, olha, a intenção daquela pessoa é isso. Então você tem que pedir a Deus discernimento. Se você olhar a vida de José, você vai ver José falando: olha, quem trouxe a interpretação do sonho é Deus. É Deus que dá as interpretações. Mas a gente, muitas vezes, a gente quer já assim. Então, vai devagar. Vai devagar. Deixa eu mandar um coraçãozinho aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vai devagar. Ora a Deus. Peça a Deus discernimento. Deus vai falar com você. Mais alguma pergunta? Então, vamos estar orando a Deus. Deus abençoe quem está em casa. Nós estamos felizes, porque assim, irmãos, quando a gente fala para se levantar em oração, que a igreja, quando ora, Deus dá a vitória. Nosso irmãozinho, caçulinha Theo, amigo, como você lembrar, nosso irmãozinho Theo estava na UTI, igual foi o caso de Ana Liz. Estava na UTI, se levantou em oração, Ana Liz saiu, e agora, graças a Deus, Theo, o Diácono Márcio já foi para a conquista, fiquei sabendo através de Ana Luísa. Ué, não foi não? Você que falou.
Ah, não foi não? Não deram informação errada, tá vendo? A minha fonte está dada, tá vendo? Você tem que aprender isso aí, não pode ser apoio. Apoio aí, tá vendo aí? Tem que averiguar esse negócio aí. Então. Mas eu sei a informação correta, que está no grupo da igreja. E que mandou para mim também que Theo saiu da TI. Quem confirma isso? Se é errado, não é só. Então, Theo, graças a Deus, foi um grande livramento. Estava lá ruimzinho mesmo, que Deus abençoou. Tá, a nossa grávida também, que estava lendo a missionária Tina, a netinha, Elisa. Amém? Você chamava ela de. O nome de sua neta é Analise, não, a Alice, você chamava de Alice, até que aprendi que é Elisa. Mas até a Elisa está acompanhando também, viu, irmãos? O culto. Mas é isso aí. Segura essa palavra de hoje. Tire um lugarzinho reservado para sua casa para você orar. Nesse momento você vai ter uma oportunidade, a missionária Tina vai estar ungindo as mãos dos irmãos. Eu convido a ovelha Eliane a passar os envelopes. Não vamos louvar não, já vamos já encerrar com a oração para o horário avançar dia 8, dia 9 e 17. O horário é rápido para estar agilizando. Glória a Deus. A paz para a irmã Viviane, Deus abençoe. A irmã Elias também, Deus abençoe. Deus possa abençoar os amados irmãos que eu não vi aqui. Mas que Deus possa honrar. Vai dando um sinal aí, você que está aí assistindo aí. Glória a Deus. Manda a paz do Senhor aí nesse momento. Aqui o negócio aqui é online. Ô glória. Então a pessoa que está assistindo, você tem sentido dor de cabeça constante. E Deus está tocando na sua vida hoje. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Rani aí. Deus possa abençoar a tua vida, a vida da sua mãe. A irmã Letícia, que também está sempre assistindo aí. A missionária Jaqueline. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe também aí a irmã Japão, a irmã Viviane. Deus abençoe cada um dos irmãos. A minha irmã Jéssica, a irmã Jéssica está aí também. Deus é fiel. Irmãos, compartilha aí, irmãos, a live. Como é que é essa negócio? Pessoal fica no Facebook, compartilha essa palavra aí, irmãos, com as pessoas. Deixa Deus tocar, porque vai ser isso. Vem, missionário, aqui eu vou passar o microfone, para os caras não largar mais não. Deus é fiel. Eita glória. Glória a Deus, salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? O Senhor, Ele é bom, né? Que culto maravilhoso, na presença do Senhor, onde nós estamos aprendendo, né, o melhor de Deus. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite. Queremos, Senhor Deus, render ao Senhor todo louvor, toda adoração nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, meu Senhor, por aqueles que podem ofertar, aqueles também, Senhor, que não podem ofertar com dinheiro, mas ofertou com a sua alegria. Ó Senhor Jesus, abre as portas do céu, abre a janela do céu, Senhor Deus, para abençoar os teus filhos nessa noite. Nós queremos já te agradecer, meu Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração, vamos estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Tem uma irmã que está aqui, a paz, pastor. Mas está com minha fora, deve ser minha esposa. Estou vendo aqui, pastor Marcelo, mandando a paz para o pastor Marcelo. Deus, queremos te louvar, Jesus, Pai, em nome de Jesus.
por tudo que o Senhor tem feito. Continue derramando a bênção da graça. Abençoe, Senhor Pai, Deus, nesse momento, Deus, a vida de cada um, onde tiver enfermidade, Deus, em nome de Jesus, que bate em retirada todas as setas, toda obra contrária, toda obra maligna, Deus, que o Senhor possa lançar por terra nesta hora, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Pai, nesse momento, Senhor. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Pai, em nome de Jesus, a cada um, Senhor Pai. A cada um, meu Deus, Pai, que está aqui assistindo, Senhor Pai, em casa, outros estão aqui nesse momento. Derrame da bênção, do milagre. Deus, toca nessa pessoa que está sentindo, meu Deus, mal-estar nas costas, muita dor aqui, Senhor Pai. Deus, nessa parte de baixo aqui, assim, Pai, um pouquinho mais acima, na região da cintura. Vai tocando com cura agora. Eu declaro, meu Deus, a bênção e a vitória sobre essa vida. Deus, abençoe, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmão, deixa eu falar para você também, não fica caçando demônio, não, viu? Você vira a caçador de demônio, tipo assim, tudo que tá vendo é demônio. Meu irmão já estava perdendo tudo já. Se eu não chego lá, ia perder os móveis, tudo. Lá em casa também, pastor. Até na casa de minha mãe. Aparece de vez em quando? Então repreende. Na casa da mãe teve assim, né? Quero demônio, né? Ah, teve um. Teve uma abençoada na casa na casa da mãe do irmão Júnior, que chegava lá, tudo era demônio, tudo era demônio. Tem que tomar cuidado, porque. E outra coisa, irmão, você não vai ter medo também, não. Não é que nem a Heloísa. A Heloísa manifesta uma aqui, a Heloísa. Meu Deus do céu, carrega. Boneca, né? Mas. Sei. Tem um. Tinha uma coisa que eu gosto de fechar de jeito nenhum. Era como se ele estivesse fazendo careta. Então, aí você tem que. Eu mesmo esqueci. Aí aquela questão, irmãos, que não tem que ser pimenta. Talvez você ganhe algo, talvez é uma obra de maligna, mas também não é. Aí foi o pastor, eu estou arrupendo todinho agora aqui, é o que é isso aí. Entendeu? Aí tem que ter discernimento para saber do certinho. Deus, muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado pela bênção, Senhor, pela vitória, por esse culto maravilhoso. O amor de Deus, que a graça em Cristo Jesus e as duas consolações e comunhão do Espírito Santo sejam notórias em nossas vidas e em nossa família, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Quinta-feira temos culto, pode ter uma para Jesus. Sábado pela manhã as crianças e sábado às 18 horas os jovens. Sábado pela manhã não, sábado pela manhã às 7 horas é o ciclo de oração. Vai ter a missionária Nete, vai estar ministrando a palavra poderosa aqui, bem em nome de Jesus. Sábado às 18 horas, se não me engano, vai ver, confirmar a hora certinho, é os jovens. E as crianças, no próximo sábado agora, de sábado agora 8, né? Pronto, sábado agora 8, vou começar as crianças. Às 3 horas, vai ser de sábado a 8. Viu, que Deus abençoe. Estão debaixo da cobertura do Sangue de Cristo. Tem duas irmãs que Deus vai usar tremendamente para a glória de Jesus. Gente, fique na paz. Você que está assistindo aí, que Deus possa cobrir você com o teu sangue, guardar, livrar e dar uma semana de vitória em nome de Jesus. Receba o teu milagre em nome de Jesus.